Ela faz mais parte da nossa vida do que a gente imagina. Nos convence aos poucos sem a gente nem perceber. Conseguiu desvendar quem ela é? Não? Então fique ligado porque o programa Minha Vez de hoje vai tratar do tema mensagens subliminares. Não saia daí. Estamos no ar com mais um programa Minha Vez aqui nos estúdios do IABC e é sempre muito bom ter a sua companhia conosco. E junto com você, junto comigo, nós temos um convidado especial, ele que é escritor, blogueiro, editor da Casa Publicadora Brasileira, autor dos livros A História da Vida, Por que Creio e Nos Bastidores da Mídia, para falar sobre mensagem subliminar. Mestre em Teologia, formado em jornalismo, Michelson Borges está conosco. Seja muito bem-vindo, Michelson. Sua saudação para a moçada. É um prazer estar aqui de volta, pastor, nesse programa tão interessante, com um tema também bastante instigante hoje. E junto com o Michelson, nós temos a presença da galera aqui do IABC, os formandos do ano de 2013, alunos do terceiro ano. A saudação de vocês, pessoal. Vamos começar falando sobre mensagem subliminar com essa galera animada. E eu pergunto para eles, o que é mensagem subliminar, moçada? O que vocês entendem que é mensagem subliminar? Vamos ver, alguém desse lado aqui para responder a primeira. Lá, Gabriel se manifestou. Então, né, mensagem subliminar é algo, por exemplo, você está assistindo um desenho, alguma coisa no sentido, e por trás daquilo dali passa algo que seu cérebro não consegue reconhecer, mas uma outra parte do cérebro consegue reconhecer. Então ela ficou no inconsciente do seu cérebro. Michelson, essa é a definição científica do nosso aluno do terceiro ano aqui, do mensagem subliminar? Resumidamente, é o tipo de mensagem que entra abaixo do limiar da consciência, né? Ela consegue alcançar o cérebro, se aloja por ali, né? Mas você não detecta isso conscientemente. Por isso, subliminar, abaixo da linha consciente. Gabriel, parabéns pela sua definição científica, viu? Quem aqui já percebeu, assim, ou conseguiu captar, já ouviu falar de alguma mensagem subliminar famosa, assim, em filme, televisão, música? Você já ouviu falar alguma coisa sobre esse assunto? Quem quer falar? Desse lado aqui, Carla, microfone para ela. O que você já ouviu? Nas músicas, né? Principalmente nos filmes, desenhos infantis sempre tem. Por trás daquilo sempre tem a mensagem subliminar. Michelson, a frase dela é perigosa. Ela usou ali um termo. Sempre tem. Sempre tem uma mensagem subliminar nos filmes, nas músicas? Talvez nem sempre, né? Houve já uns casos assim bem clássicos, né, no passado. Por exemplo, uma grande produtora de desenhos animados aí, mas isso aí alguns acham que foi uma brincadeira de mau gosto de alguém lá da produtora. Que num dos fotogramas, porque os filmes são assim, né? São várias fotos que simulam movimento. É uma ilusão, né, de movimento. Entre aqueles vários fotogramas, colocaram 2 de uma mulher seminua na janela de prédios, né? Era o filme Bernardo e Bianca, né? Há um voo assim rasante de um albatroz entre os prédios e ali atrás está aquilo. Você não percebe aquilo, a menos que você congele a cena, né? Agora, segundo algumas pesquisas, é possível que aquela imagem fique inconscientemente trancada na mente da pessoa, né? Houve também subliminares em política. Isso foi realmente provado quando o Partido Republicano fez uma crítica aos democratas na campanha que acabou elegendo George Bush. Eles colocaram na tela a palavra Democrats, né? E dando um close na palavra aparecia só as 3 letras, 4, rats. Democratas, ratos, né? Isso ficou muito evidente, tiveram até que tirar do ar esse tipo de coisa. Não é por acaso, isso não acontece por geração espontânea, né? Alguém planejou aquilo. Então, há mensagens subliminares em filmes, sim, que eventualmente são colocadas em campanhas políticas, em músicas, desenhos animados,
no marketing, enfim, há muito disso aí, eles se valem disso para vender, para passar ideologias, enfim. E na questão da música, que a Carla comentou, que não é só nos filmes, mas na música também existe uma mensagem subliminar? É possível que sim, e há casos em que se usa a música de forma subliminar. Por exemplo, há um livro de um estudioso norte-americano chamado Martin Lindstrom. O livro é A Lógica do Consumo. Ele é um especialista, é um CEO de uma empresa importante, e ele fala que algumas lojas, shoppings, né, colocam músicas para inibir roubo e para estimular a compra. Então lá é um tipo de música que coloca isso bem no fundo, a pessoa não percebe a letra, não está ligada naquilo, mas está ali comprando e aquilo vai entrando. E segundo pesquisas, as vendas aumentaram. 15% até o número de vendas, e o roubo de produtos, a letra diz assim, você vai ser pego, não roube. Quer dizer, o roubo dos produtos também diminuiu significativamente. Então, é usado sim para esses fins aí. Moçada, perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui desse lado? Lucas, é isso? Acertei o nome? Opa, acertou. Fala, Lucas. Eu queria saber se a maioria das mensagens são voltadas às crianças, porque são o futuro, né? Queria saber isso. Há uma legislação que fica preocupada com isso, né? Não só com subliminares, mas com publicidade para crianças, né? Porque não é muito justo você vender uma ideologia ou um produto para pessoas que ainda não têm aquele filtro ideológico, né? Para poder lidar com essas informações. Mas e houve casos clássicos também interessantes e até tristes, né? Por exemplo, uma produção dessa mesma produtora importante aí de filmes infantis, em que aparece um personagem, Hades, na mitologia grega é o demônio ali, né? Ele fala algo assim, e o único idiota que pode impedir isso está perambulando por aí. Aparece atrás dele, isso muito rápido, né? Uma labareda que forma a palavra Jesus, né? Lamentavelmente, Jesus em inglês e português é a mesma palavra. Então fica muito claro aí a intenção de quem produziu aquilo, né? De ofender, de blasfemar, e o público principal desse aí são as crianças, né? Mas realmente quem mais usa isso são os marqueteiros para tentar introduzir aí não só ideologias, mas produtos mesmo, e vender, enfim. Você falou que nesse exemplo do desenho animado, e no momento em que ele fala idiota, aparece o nome Jesus lá. E mensagem subliminar entende por estar abaixo da linha, como a gente está dizendo consciente. Aqui no popular, do consciente. Como é que isso nos afeta se a gente nem mesmo percebe isso? Muda o nosso comportamento, às vezes nossa ideologia, conceitos. Como que isso nos afeta se é imperceptível? O que se tem provado é que consegue incrementar as vendas e inibir os roubos, né? Isso é documentado cientificamente. É possível, embora haja quem discorde, que ideologias também fiquem trancadas no subconsciente e de alguma forma possam afetar o pensamento, né? E as práticas de consumo das pessoas, aquilo que ela pensa com respeito a Jesus, por exemplo, nesse caso, né? Mas é meio complicado porque não há assim, nada muito conclusivo no que diz respeito a ideologias. Mas eu entendo que de alguma forma pode sim afetar. E por isso é preciso haver alguns cuidados. Eu estou te perguntando isso porque eu tive um professor na faculdade que ele defendia a ideia de que não, mensagem subliminar não vai te afetar, você não precisa se preocupar, porque se seu cérebro não captou no nível consciente, isso não vai afetar você de forma nenhuma. Eu, assim, particularmente discordo, porque se não afetasse, não teríamos essas mensagens e não haveria esses estudos, essas pesquisas que comprovam que, sim, nós somos afetados sim por esse tipo de informação. É bom dizer para o nosso telespectador que existe muito sensacionalismo em torno desse tema. Você for aí à internet, no YouTube, né, você encontra palestras as mais mirabolantes que tratam de assuntos assim muito exagerados. Mas também não podemos minimizar tanto assim esse recurso, porque senão não se usava, não se gastava dinheiro nisso. Por exemplo, lembra aquela produção famosa, Matrix? Há uma cena em que há uma luta ali, todo o filme é muito rápido, muito dinâmico, né, tecnológico e tal, e futurista. Há uma cena de uma luta em que eles estão no metrô, no túnel de metrô, e aí o metrô atinge um indivíduo ali. Atrás, quando o metrô passa, aparece uma propaganda de computador, uma marca famosa. Aquilo não é por acaso, assim como, por exemplo, o merchandising não é por acaso. Se pagam milhões por esse tipo de propaganda. Só que aparece apenas em poucos quadros. Só consegue ver realmente, conscientemente, se você congelar a cena. Você não vê conscientemente. Mas por que aquela marca de computadores pagou tanto para inserir ali uma propaganda que é tida como subliminar? Eu entendo que se gasta por isso, é porque funciona de alguma forma. Talvez haja realmente muitos exageros nesse assunto, mas não podemos descartar, desprezar a importância dele.
Vamos para a sua pergunta agora, que você tinha levantado a mão. Você é o Tiago, fala. então eu queria saber se as mensagens subliminares, elas influenciam só para o mau caminho ou também pode ter uma mensagem subliminar que pode influenciar para o bom caminho. Eu confesso que eu ainda não vi gente usando para o bem, mas é possível que pudesse até funcionar assim. Uma mensagem subliminar positiva. Pois é, né? Só que alguns podiam perguntar, mas será que a igreja não podia usar mensagens subliminares? Eu acho que não. Porque a mensagem subliminar viola o livre-arbítrio de alguma forma. Porque se a mensagem entra de forma subreptícia, né? Ou de forma ali por baixo dos panos, de uma forma não muito clara. Camuflada, né? Isso não é apelar para a liberdade de escolha. Eu quero ter o poder de escolher um produto porque eu prefiro essa marca ou as especificações desse produto, não porque alguém me influenciou. Não porque eu vi um filme e ficou trancado em meu subconsciente aquela ideia de que aquela marca é mais dinâmica, mais rápida, porque estava num filme que tinha essas características, não é? Eu quero chegar à loja e escolher usando a minha liberdade de escolha. Será que eu sempre posso fazer isso? Então eu acho que a igreja talvez não pudesse usar abertamente esse tipo de recurso para o bem, porque seria violar a escolha das pessoas. E a Bíblia sempre coloca assim, aqui está o caminho bom e aqui está o caminho mau. Escolha. Deus sempre trabalha na base da escolha, né? Vinde a mim vocês que estão cansados. Se quiserem vir, eu estou aqui. Então eu acho que realmente nós temos que trabalhar com a mídia aberta e deixar as pessoas escolher, inclusive com respeito a esse tema. Se você quiser continuar assistindo todos os tipos de programa, todos os tipos de desenho, de filmes, você é livre, mas você também é livre para escolher não fazê-lo. Olha, e se você quiser saber mais sobre esse assunto, o Michelson escreveu um livro chamado Nos Bastidores da Mídia e tem um capítulo específico sobre mensagem subliminar. Você pode encontrá-lo no site que está aparecendo aí na sua tela, www.cpb.com.br. Não saia daí, minha vez vai para um rápido intervalo e voltamos já. Voltamos para falar sobre mensagem subliminar de forma explícita aqui no programa Minha Vez. Aqui dos estúdios do IABC, quero convidar você a acessar o site da nossa escola, conhecer um pouquinho mais, está aparecendo aí na tela. Conheça um pouco mais do trabalho dessa moçada bonita que está participando do programa de hoje e de tantos outros que você já conhece e assiste aqui no Novo Tempo. Falando sobre mensagem subliminar, quero dar mais um espaço para vocês fazerem as perguntas de vocês. Letícia? Michel, eu tenho uma pergunta. Existe alguma pesquisa que comprove que as mensagens subliminares afetam nós de alguma forma? Nos afeta de alguma forma? É uma pergunta importante porque ajuda a desmistificar algumas lendas e a mostrar o que é real, né? Por exemplo, há uma experiência que foi feita por Jim Vickery, né, na década de 50, tida como verdadeira, que aquelas fotogramas dizendo beba Coca-Cola teriam estimulado as pessoas a beber. Isso é uma lenda. O próprio Lindstrom depois veio a público dizer que não foi bem assim. Por outro lado, hoje nós dispomos de equipamentos bem modernos, como, por exemplo, a máquina de imageamento de ressonância magnética funcional, né, o IRMF, e foi usada pelo Michael Lindstrom, que é o autor que eu mencionei no primeiro bloco, né, autor do livro A Loja do Consumo, e eles perceberam, ele e a doutora Gemma Calvert, da Universidade de Warwick, da Inglaterra, submeteram fumantes a propagandas explícitas e subliminares de cigarros. E o interessante é que o equipamento de ressonância magnética detectou que aqueles que foram submetidos a imagens subliminares de cigarro tiveram seus centros de recompensa e prazer mais estimulados. Porque a imagem subliminar ela demanda mais complexidade de processamento cerebral e, portanto, usa mais partes do cérebro para processar essa informação. Portanto, é mais poderosa nesse aspecto. Como se o cérebro fizesse mais esforço para tentar perceber aquilo lá, né, de forma subliminar, né? Uhum. E esse esforço acaba fazendo com que mais partes do cérebro entrem em ação e a imagem e aquela informação fique mais ativa, mais forte ali no cérebro, né? Isso foi uma experiência, para mencionar apenas uma, ele cita outras no livro, né? Experiências científicas que demonstraram que realmente
A propaganda subliminar tem um efeito bem poderoso ali. Ok, mais perguntas desse lado aqui. Ramon, fala. Pastor, é comum nós vermos em anúncios de propagandas de bebida alcoólica, de cigarros, frases tipo beba com moderação e evite o consumo máximo. Isso não seria uma forma de mensagem subliminar porque sugere o consumo, mas de uma forma moderada que dará um certo prazer à pessoa? Mais do que subliminar, eu acho que é um tipo de propaganda que é um contrassenso, né? Tem uma até pior. Uma vez eu estava passeando com a minha filha de bicicleta no nosso bairro e eu vi uma propaganda de uma bebida alcoólica e o slogan era só uma palavra, viva. Naquela mesma semana, a revista Veja tinha publicado uma matéria de capa, provando cientificamente, tinha uma reportagem ali interessante, que só uma dose de bebida alcoólica já é suficiente para alterar o aspecto racional do ser humano, o lóbulo frontal, né? A capacidade de tomar decisões e detectar erros. E quando eu leio sobre isso e percebo que a bebida alcoólica afeta a capacidade de detectar erros, pode colocar a palavra pecado aí, eu já começo a reforça a minha convicção de quem inventou a bebida alcoólica, na verdade. Então, beba com moderação é realmente uma bobagem, né? Se eu for pensar assim, porque mesmo o consumo moderado já altera os níveis conscientes da pessoa, né? É uma publicidade irresponsável, eu diria assim, esse tipo de propaganda. Mas não precisa nem ser subliminar, ela já é escancaradamente contraditória. Ok. Desse lado, Natália. Eu gostaria de saber sabendo-se que há mensagem subliminar no filme, se é pecado assistir. O difícil é saber onde está, né? E em quais filmes você encontra mensagens subliminares, porque elas estão ali escondidas, não estão ali para ser vistas, né? Então... O objetivo é exatamente tentar vender o peixe mascarar, sem ser percebido, mascarado, né? Pecado muitas vezes é assistir filme. Eu falei algo agora forte aqui, né? Pecado é não ter critérios para escolher os filmes que vamos assistir, né? Eu vejo assim como é contrassensual algumas pessoas também que fazem assim. Eu vou ao locador hoje para ver o que eu vou assistir. Aí pega lá, por exemplo, o filme de vampiros. Para ver se tem mensagem subliminar. Nem precisa, né? O filme já é escancaradamente problemático, né? Se vampirismo é satanismo disfarçado, e nem disfarçado, né? Já é pecado você submeter uma produção dessa. Agora, eu acho, pastor, inclusive, que o mais complicado mesmo, o mais problemático, não é o subliminar, é o explícito. É a mensagem à qual eu me exponho de forma consciente. Então, eu posso orar, por exemplo, a Deus assim: Senhor, eu vou hoje sair para o meu estudo, para o trabalho, vou talvez pegar aqui o carro, vou para uma rodovia, eu não sei o que eu vou assistir, não sei o que vai passar na minha frente, um outdoor, uma música no ônibus. Então, protege minha mente, Senhor, por favor. Coloca, como eu disse no outro programa, né, um antivírus mental para que eu não seja afetado por essas influências que me rodeiam. Posso orar assim ou não posso? O que vocês acham? Posso e devo, né? Protege minha mente, Senhor. Agora, eu vou à locadora num sábado à noite. Hoje eu quero relaxar. Aí que é o perigo, quando você relaxa. Quando a gente esquece que estamos numa batalha, quando você num grande conflito. Baixa a guarda. Quando baixa a guarda, a coisa entra. Não precisa nem ser subliminar. Tudo vem assim, você vira uma esponja, né? Esse é o perigo. Eu vou lá à locadora e pego um filme qualquer um, sem antes ter lido a respeito, sem ter perguntado para meus colegas que já assistiram. Eu vou dizer uma coisa assim, ruim, mas, sei lá, faça isso, né? Use os amigos como cobaias. Eles querem assistir lançamento? Fazer o quê, né? Mas então pergunte para eles depois: escuta, você assistiu? Vale a pena? Não vale? Leia o que a crítica, os jornais, as revistas estão dizendo sobre o filme, sobre aquela produção. Sim, mas eles são critério para mim? Não necessariamente, mas para um primeiro filtro, vale. Se um jornalista aí de uma revista secular diz que não presta, para que eu vou assistir? Né? Então tenha esse crivo para você julgar o que assistir. E assista aquilo que realmente vale a pena gastar 2 horas aí da sua vida vendo, assistindo, navegando e assim por diante. Michelson, dessa forma você pelo menos minimiza os riscos que você tem de perder tempo e se expor ao perigo, como a Natália repito, perguntou. O pior mesmo tem sido as mensagens explícitas às quais eu me exponho conscientemente. Ok, bacana. Vamos para mais uma pergunta desse lado, Dani. Como que a gente pode se proteger das mensagens subliminares? Existe uma maneira? Do subliminar é quase impossível, mas eu posso me proteger fortalecendo a minha mente, né? Como? Pela contemplação somos transformados, diz Ellen White, né, em seus livros. Então, se eu contemplo mais Cristo, a Bíblia, se eu passo mais tempo em comunhão com Deus, orando, eu estarei protegendo minha mente. De tal maneira que eu saberei escolher com sabedoria, e se eventualmente me submeter a alguma coisa que, sem querer, né, alguma coisa que é negativa, que é perigosa, eu teria essa proteção garantida por Deus, né?
como disse Davi num dos salmos dele, né? Desvia, Senhor, os meus olhos de contemplarem coisas sem valor. Nós temos que orar assim, Senhor, se eu vir alguma coisa, me ajuda a sair dali, a desviar o olhar, os pensamentos, né? E se eu eventualmente for surpreendido por algo assim que eu não tenho consciência, né? Senhor, me protege, me ajuda. Eu acho que a maior proteção é essa, você encher a mente de bons pensamentos, de bons conteúdos, de Deus mesmo, para que isso aí seja uma barreira contra as más influências. É só para quem está nos acompanhando, ele citou a Ellen White, mas quem é Ellen White? Ellen White foi uma escritora, uma das pioneiras da Igreja Adventista, que tem um material vasto sobre esse assunto, e nós cremos que ela realmente foi usada por Deus para trazer mensagens relevantes para a nossa igreja nos dias de hoje. No contexto desse programa, pastor, eu quero mencionar aqui os livros, 2 volumes, Mente, Caráter e Personalidade. São obras valiosíssimas, e eu sou apaixonado por essa autora, recomendo a todos vocês. Ok, bacana. Eu acho que dá tempo para mais uma última pergunta. Georgia. O que a Bíblia diz sobre mensagem subliminar? Boa pergunta, né? Talvez não tenha assim uma passagem que fale especificamente sobre mensagens subliminares, que são conceitos modernos, né? Mas a Bíblia, como é a palavra de Deus, e Deus é imutável e conhece o futuro desde o começo, né? Ele já nos deixou aqui algumas advertências interessantes para a gente seguir, né? E saber se relacionar com a mídia de modo geral. Eu gosto sempre de citar, por exemplo, Romanos capítulo 12, verso 2, em que Paulo diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Noutras versões, a gente lê a palavra conformeis com não vos amoldeis, ou seja, não permitam que a mente de vocês seja formatada, seja moldada pelos padrões da mídia, né? Mas transformem a mente para que vocês possam experimentar a vontade de Deus. Alguns perguntam, mas por que Deus não fala mais tanto hoje como falava no passado com as pessoas? Será que é Deus que não fala? Ou somos nós que estamos com a mente tão abarrotada, com a antena que nos conecta ao céu tão distorcida ali que não conseguimos mais captar a voz de Deus? É exatamente isso que Paulo está dizendo, né? Não permitam que a mente seja formatada, seja moldada, mas renovem-na. Como? Lendo a Bíblia, orando, como dissemos no programa sobre mídia, né? Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tenha um tempo para meditar, para limpar a mente, para pensar nas coisas de Deus. Isso é uma boa proteção. Essa é uma das tantas passagens que há na Bíblia que nos recomendam a ter uma mente assim renovada constantemente por meio de conteúdos positivos e conteúdos sadios. Bacana. Michelson, nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero aqui, antes de qualquer outra coisa, agradecer à Casa Publicadora por ter disponibilizado um tempo apertado na agenda do Michelson, que é editor da Casa Publicadora Brasileira, para vir até aqui e trazer essas informações valiosíssimas para a vida dos nossos adolescentes. O livro dele está aqui mais uma vez. Essa é apenas uma das obras do Michelson. Você pode conhecer mais do material dele. Ele escreve no blog, no site criacionismo.com.br. Você pode ter acesso a essas informações lá. E fica aqui a nossa gratidão a você pela sua participação. Moçada, vocês que estiveram conosco aqui, obrigado pelas perguntas, os comentários relevantes de vocês. E eu queria convidar você que está em casa, refletindo em cima do que o Michelson falou, a ideia de que Deus não trabalha de forma subliminar. Deus, ele sempre joga limpo e fala com você, eis que estou à porta e bato. E quero entrar no seu coração e fazer morada ali. Quero te ajudar a se preparar para o reino dos céus. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a curvar a sua fronte, e o Michelson vai orar por você e por nós. Vamos juntos orar? Bondoso Deus e Pai, obrigado porque tu, na tua infinita sabedoria e bondade, nos ajudas a compreender o que é bom, o que é correto, e a tua palavra nos dá orientações a respeito do que devemos consumir, do que devemos ler, assistir, por onde navegar. Dá-nos sabedoria para encher a mente de bons pensamentos, de bons conteúdos. E ajuda-nos a permanecer distantes daquilo que não edifica, daquilo que só nos atrapalha em nossa caminhada para o céu. Obrigado por tua presença em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana que vem a gente tem um encontro marcado aqui na sua TV Novo Tempo. Beijo no coração. Até lá.